Fala, minha nação rubro-negra, e aí, beleza? Vamos embora comentar tudo sobre Mirassol 0, Sport 0, placar do jogo de ontem, né? Que o Sport foi até o interior de São Paulo e conseguiu empatar, né, com o Mirassol. Vamos embora comentar tudo sobre esse jogo. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez a força de vocês, que vocês sempre dão aqui, e pedir, reforçando, que vocês possam curtir esse vídeo, possam estar comentando, possam estar compartilhando com outros rubro-negros, para que o algoritmo do YouTube possa entender e possa amplificar, né, o meu trabalho, possa divulgar o meu trabalho com outras pessoas que também gostam desse conteúdo relacionado ao Esporte Clube do Recife, relacionado ao futebol, beleza? Vamos embora. Eu conversava com amigos antes do jogo, né, contra o Mirassol, e dizia que o jogo de ontem era um jogo de administração de resultado. Então, por que eu dizia isso? Porque, na minha visão, o Sport deveria ir para Mirassol sem agonia, sem aperreio, sem se atirar para o ataque, de forma criteriosa, de forma tranquila. Por que isso? Porque, na minha opinião, a tabela e o momento favorece isso. A gente estava enfrentando um adversário que briga diretamente com a gente pelo acesso, né? É bom lembrar que o Mirassol não chegou de paraquedas até esse momento, né, na Série B. Já vem de anos fazendo boas Série Bs, inclusive brigando por acesso, e está mais um ano aí nessa briga. Se a gente lembrar direitinho também, o Mirassol, há um tempo atrás, vinha de uma sequência meio de instabilidade, né, no campeonato. E o Sport não, o Sport, pelo contrário, o Sport vem numa sequência muito boa. Então, até por isso, eu visava esse jogo como um jogo de administração de resultado. E assim, nitidamente, ficou claro que o Sport fez. Foi nítido que o Sport montou a estratégia de jogo voltada para essa administração de resultado. Isso não quer dizer que o Sport não tentou vencer. Isso não quer dizer que o Sport colocou como meta chegar lá, empatar por 0-0, segurar, jogar por uma bola. Não. São as circunstâncias do jogo, né? As faces que o jogo de futebol tem, as faces que um campeonato, né, de pontos corridos proporciona. Como eu falei, o Sport foi jogar com o Mirassol estando vivendo um momento muito bom, tendo vencido o último jogo também fora de casa contra o Paysandu, que só aumentou, né, essa margem para que houvesse uma administração de resultado. E assim aconteceu durante o jogo. O jogo de ontem foi um jogo que Pepa acertou na escalação, né, como a maioria da torcida aprovou, onde ele colocou a defesa que já vem jogando, né, de forma titular, o meio-campo. Teve a volta de Tite Ortiz, né, acertadamente, obviamente é o titular do time, na vaga de Pedro Martins, que não esteve bem lá na Curuzu. Então, no jogo de ontem, Tite Ortiz voltou para a posição dele, que tecnicamente, teoricamente, é no meio ali, né, de forma central, com Lucas Lima aberto na direita, onde ele vem rendendo bem, né, esse encaixe dos dois. E por trás, né, jogando de forma lá ele, Felipe e Julian Fernandes, os dois volantes. E aí, Barleta jogando na ponta esquerda, voltando à titularidade, com o Zé Roberto na frente. Como eu falei, Pepa acertou na escalação, mas o Sport em campo, né, não teve aquela desenvoltura que vinha tendo nos outros jogos. Como eu falei, toda a análise de hoje vai ser voltada para a palavra administração de resultado, porque foi assim que o Sport fez. Então, nitidamente, apesar de Pepa ter acertado na escalação, apesar da gente esperar que o Sport, por ter acertado na escalação, fosse um time propositivo e tal, isso não aconteceu. Muito pelo contrário, na verdade, o Mirassol, até por estar jogando em casa, né, por estar precisando muito mais, assim, de forma pressionada a vitória, foi para cima do Sport, marcou em linhas altas, e o Sport nitidamente foi só administrando o jogo, tocando bola, saindo na boa. Só que tem um detalhe nisso tudo. O Sport, mais uma vez, pecou na troca de passes. O Sport, infelizmente, é um time que peca muito na troca de passes e é um time que erra muito na saída de jogo. Isso aí foi com Mariano Souza, isso aí foi com Guto Ferreira, isso aí está sendo com Pepa. Infelizmente, nenhum dos três ainda corrigiu esse problema. Espero que Pepa ainda consiga, né? O Sport é um time que erra muito na saída de jogo. Isso proporciona ao adversário maiores chances, né? Ou seja, a gente corre mais riscos. E falando em riscos, eu conversava com amigos também, dizendo que a forma que o Sport encontrou para jogar esse jogo de hoje, né, a forma que o Sport entrou no gramado ontem, foi um jogo que o Sport correu esse risco calculado, entendeu? É aquele negócio, a gente precisa entender que futebol não é videogame, futebol é feito de seres humanos, é vida real, do outro lado de um adversário. Então, se depender da gente, torcedor, a gente vai querer vencer todos os 38 jogos, e engolindo o adversário, jogando de forma monstruosa. Mas não é bem assim. Como eu falei, o momento proporcionou isso ao Sport, e o Sport correu esse risco calculado.
Aí qual é o ponto nisso tudo que eu conversava com amigos durante o jogo? Eu disse, poxa, eu entendo tudo isso e concordo com a forma que o Sport jogou. Detalhe, eu concordo com essa forma, tá? De fato, antes do jogo eu já falava, conversando com pessoas, com os amigos meus, dizendo que o Sport tinha que ir para Mirassol para administrar o resultado até pelo momento que vive. E assim aconteceu. Então, assim, eu acho que o ponto X da questão é que a administração do resultado não pode vir com displicência, não pode vir com morosidade, não pode vir de qualquer forma. Você administrar o resultado é você ser inteligente. E como é que você é inteligente? Você ter a bola, ser assertivo quando tiver a bola para sair trocando passe e chegar na área adversária e ser decisivo e ser preciso na hora que for finalizar. Só que o Sport teve dificuldade nessa troca de passe, ou seja, já no início das jogadas o Sport tinha essa dificuldade, como já vem tendo em outros jogos, infelizmente. E aí o Mirassol, de certa forma, se aproveitou desse erro do Sport e no primeiro tempo esteve melhor que o Sport. No segundo tempo já foi um pouquinho diferente, porque o Sport meio que equilibrou. De certa forma, lembrou um pouco o jogo da Curuzu, na rodada passada, onde no primeiro tempo o Paysandu, de certa forma, se aproveitou do mau momento do Sport no jogo, de certa forma pressionou, até porque precisava do resultado, e no segundo tempo o Sport, com mudanças, voltou melhor. Já nesse jogo de Mirassol, o Sport não voltou com nenhuma mudança do intervalo, mas meio que equilibrou a partida ali, né? E assim, se a gente observar direitinho, na reta final do jogo, os 10 minutos finais, 15 minutos finais, o Mirassol cansou. E talvez aí também esteja o X da questão na proposta de jogo de Pepa, onde o Mirassol, até por ter buscado mais o jogo no primeiro tempo, cansou e aí o Sport tentou se aproveitar disso. O Sport foi mais para cima. Se vocês observarem direitinho na reta final de jogo, os nossos zagueiros, Thierry e Chico, estavam jogando na linha de meio campo para frente. Nossos volantes pareciam atacantes, né? E o Sport em cima. E tem um detalhe também importante nisso tudo, é que as mexidas do Sport, de certa forma, deram certo. Não vou dizer que deram certo a ponto de mudar o jogo e ser decisivo, mas deram certo de forma a melhorar o time, que é o objetivo de qualquer substituição. Por exemplo, o Elton Silva entrou na ponta esquerda e entrou muito bem. O Elton Silva, que entrou na vaga de Tite Ortiz, que não esteve bem. Outra mudança, Pedro Vilhena, que tem, por características intrínsecas, ser um jogador mais ofensivo. Ele entrou na vaga de Julian Fernandes. Daí você tira. Então, essas duas substituições que Pepa fez foram substituições de forma mais arriscadas, né? E de certa forma deram certo. Porque o Sport, de fato, fez essa pressão, esse abafa na reta final, né? E tinha a possibilidade de vencer o jogo ali na reta final, mas não conseguiu fazer isso. Pensando a curto e a longo prazo, a sequência do Sport que tem à frente aí é uma sequência pesada, né? Eu vinha falando anteriormente que seria o corredor polonês, onde a gente enfrentaria Mirassol, que foi o jogo passado agora, né? O de ontem, fora de casa. Ceará, próxima segunda-feira na ilha. Lugar de Rubro Negra na ilha. Eu acho que vai ser na ilha, né? A tendência é essa. Depois, Novo Horizontino fora, né? E aí o Sport meio que relaxa porque volta e pega o Botafogo de São Paulo e Guarani, adversários teoricamente mais fáceis. Teoricamente. Porque não tem adversário bobo na Série B. Então, seria muito importante, e eu já vinha dizendo isso antes do jogo contra o Paysandu, que a gente sairia para 2 jogos, né? Paysandu e Mirassol. Seria muito importante que a gente fizesse pelo menos, no limite ali, 3 a 4 pontos. E assim aconteceu. A gente conseguiu vencer o adversário desses dois mais fácil, né? Mais fácil. Conseguiu vencer ele e conseguiu empatar com o adversário direto. Então, na minha visão, o Sport sai com um saldo muito bom desses 2 jogos, assim como já vencendo na era Pepa. Pepa, que segue invicto no Sport. Não é só o Sabão que é invicto. Pepa também. O Sport de Pepa também é invicto. Então, assim, já são com Pepa. Enfrentou o Avaí, venceu. 2 jogos com o CRB, empatou um, venceu o outro. Goiás empatou. Paysandu venceu e Mirassol empatou. Ou seja, 3 vitórias e 3 empates. E assim, não vou ser babão de Pepa a ponto de dizer que o Sport jogou bem todos os jogos, que o Sport vem no processo evolutivo. Eu não vou ser babão a esse ponto. De fato, se a gente for olhar grosso modo, se a gente for olhar minuciosamente, o Sport jogou muito contra o Avaí, jogou muito contra o CRB os 2 jogos, contra o Goiás já não esteve tão bem, contra o Paysandu não jogou bem e hoje também não jogou tão bem. Mas, por outro lado, o Sport foi um time pragmático, com responsabilidade, né, e conscientemente. Coisa que com o antigo treinador Guto Ferreira, o Sport era pragmático, mas o Sport era somente pragmático, não tinha mais nada. Então, até isso, né, a gente tem conseguido com o Pepa. Como eu falei, o Sport foi pragmático conscientemente e acertadamente. Chegou na reta final do campeonato, meus amigos. Faltam o que agora pro Sport? 10 jogos, 11 jogos, que a gente tem um jogo a menos, enfim. Reta final. Administrar resultados às vezes é necessário. Às vezes é necessário.
Um ponto contra o adversário direto é importantíssimo. Ah, porque o Mirassol, que o Sport é maior, não sei. Isso não existe. Futebol mudou. Não existe time besta. Então o Sport foi para Mirassol, acertadamente administrou o resultado e conseguiu um ponto. E agora segue para o jogo em casa contra o Ceará, esperando que o Sport, dessa vez, jogando em casa com o apoio da sua torcida e precisando vencer o adversário direto, o Sport volte a ser aquele Sport do jogo contra o Avaí, do jogo contra o CRB, né? E aí consiga a vitória. Se a gente olhar direitinho a tabela, a gente tem 46 pontos, permanece no G4, né? Ou seja, até nisso se encaixa no que eu venho falando anteriormente no vídeo, a questão da administração do resultado, porque o Sport, se empatasse hoje, permaneceria no G4, até porque o quarto colocado é o próprio Mirassol, né? E de certa forma travaria também esse adversário direto. E outra, a rodada continuou, a rodada ajudou o Sport, como vem sendo nas últimas rodadas. Por quê? O América Mineiro tropeçou, perdeu de virada pelo CRB. Aliás, de virada não, desculpa. Perdeu de 2-1 do CRB, não foi de virada. Empatou 1-1. O Vila Nova tropeçou em casa, que não é raro, que não é normal acontecer. O Vila Nova tropeçou, não é raro isso acontecer. Tropeçou em casa, porque o Vila Nova é o melhor mandante, tropeçou em casa com o Botafogo de São Paulo, com um gol bizarro, a falha do goleiro do Vila Nova. Então, assim, a rodada vem ajudando, né? As rodadas vêm ajudando o Sport. Atrelado a isso, os resultados do Sport. É aquele negócio, meus amigos, que eu já falei em vídeos anteriores. Tem hora que o resultado, na verdade, toda hora o resultado importa, é o mais importante. Mas tem hora que, às vezes, você não vai jogar um excelente futebol, mas você vai ser, como eu falei, pragmático, conscientemente, e vai conseguir pontuar, seja com um empate, seja com a vitória. É isso, no geral, sobre ontem, eu destacaria a partida de Kaique França, que nas vezes que foi acionado foi muito bem. Inclusive, Kaique França completou 50 jogos com a camisa do Sport. A última vez que isso tinha acontecido foi com o Magrão em 2017. Daí você tira o tempo, e daí você tira a importância de Kaique França nesse time do Sport. Teve 2 lances ali impedidos no início do jogo que ele precisou intervir, né? Mas, de toda forma, ele interviu e interviu bem. Cariús, mais uma vez, muito bem na lateral, só hoje não conseguiu chegar muito na frente. A dupla de zaga segura, tranquila. Chico teve um pouquinho de dificuldade, como ele já vem tendo, já é de Chico isso, ter dificuldade na questão da saída de jogo, mas tranquilo, nada comprometedor. Dalbert dá aquela segurança na marcação, não é um cara que avança muito, foi seguro ali, tranquilo. Para a defesa, não vou dar notas individuais hoje não, vou dar nota pelos sistemas. A defesa eu daria nota 9, porque se sustentou bem ali, não tomou gol e tal, nas vezes que foram acionados foram bem. No meio campo, Julian Fernandes, gostei da partida dele. Julian Fernandes é aquele famoso cintura dura. Ele não é um craque, não é um jogadoraço, mas é um jogador útil. Um jogador que o Sport talvez estivesse precisando de fato, aquele cão de guarda que mata a jogada quando tem que matar e quando precisa sair pro jogo, minimamente ele consegue fazer isso. Agora tem um detalhe nisso tudo que eu queria, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho que Julian Fernandes com Felipe não dá certo esse casamento. Porque eu acho que um trava o outro, eu acho que os dois juntos ficam meio perdidos. Então acho que talvez essa dupla não seja interessante e de fato talvez a dupla titular seja a que vinha jogando anteriormente, que é Fabrício Domingues, que inclusive fez falta hoje pela mobilidade que ele tem em campo, pelas chegadas na frente, e Felipe. Felipe que esteve bem, fez uma boa partida, desarmou muito, né? Fez o jogo fluir quando tinha que fluir, né? Quando ele teve chance para isso, né? Tite Ortiz não esteve bem. Lucas Lima não esteve bem, foi bem apagado hoje, até tentou construir alguma coisa, mas foi bem apagado. Então, esse meio campo eu vou dar nota 4. Não foi tão bem esse meio campo, até porque a gente espera muito, né, desse meio campo, a gente gera muita expectativa e hoje não esteve bem. No ataque, Zé Roberto não esteve bem, Barleta não esteve bem. E Lucas Lima, na verdade, eu incluí no meio, né, mas ele joga mais no ataque, teoricamente, porque joga na ponta direita. Então, o ataque e o meio, mesma nota 4, 3-4, nota bem baixa. A defesa se saiu melhor. Então é isso, meus amigos. Como eu falei, do banco vieram Wellington Silva, Filipinho, Coutinho, Vilhena e Lene Lobato. Lene Lobato que infelizmente não demonstrou para que veio ainda no esporte. Eu compartilho da opinião, pessoal, que quando você dá muita chance a um jogador e ele não demonstra nada, você tem que colocar esse cara lá pro final da fila, infelizmente. A gente não tem muitas opções, mas também não pode ficar dando opções a um cara que não mostra nada, absolutamente nada. É melhor investir e dar chance ao menino da base. Inclusive a base do esporte sempre pede passagem. A gente tem Mikael aí, que é muito bem na base, inclusive teve chance no profissional de ser relacionado por alguns jogos, então talvez precise entrar mais, talvez precise ser usado mais.
em detrimento à participação de Lene Lobato, que não mostra nada, absolutamente. Ele é aquele cara que não acrescenta nada. Do banco, Lene Lobato e Filipinho não entraram bem. Filipinho não acrescentou em nada desde que entrou. Então, do banco entraram bem Wellington Silva, Coutinho entrou bem. Eu acho que Coutinho participou bem, triangulou ali legal com Lucas Lima e Dalbert quando ainda estava em campo, né? E depois Filipinho tentou fazer alguma coisa ali, se movimentar e tal. Coutinho, Wellington Silva, Vilhena entraram bem, né? Então é isso. O Sport segue aí no G4, o Sport segue aí na sua luta em busca do acesso e com a pontuação muito boa, muito boa mesmo, porque a gente, teoricamente, pelas pontuações de projeções, até devido a anos anteriores, né? Anos anteriores que a gente pega a pontuação, faz os cálculos, as médias e tal. Esse ano talvez suba com 61, 62, 63 por aí. Então, teoricamente, a gente precisaria de quantos pontos? De 15 pontos, talvez. Ou seja, 15 pontos são 5 vitórias, né? 5 vitórias em quantos jogos que a gente resta? Então, daria suficiente. É isso, beleza? Agradeço a você mais uma vez pela paciência em ouvir e compartilhar do conteúdo do Esporte Clube do Recife, nosso amado Esporte Clube do Recife. Segunda-feira é pau. Segunda-feira, cacete no Ceará. Vamos embora pra cima. Vamos embora lotar a ilha. Se for na arena, vamos lotar a arena. Infelizmente, o dia, principalmente, não ajuda. A hora também não ajuda. Mas vamos embora. É isso. O esporte precisa da gente. O esporte tá merecendo a gente, né? Apoiando. Então vamos embora por mais, beleza? E pelo esporte tudo, rumo à Série A, voltaremos. E é isso. Sim, já ia esquecendo, ó. Pedro Lobo, meu filho, segue invicto. Segue invicto. Desde que ele chegou, 7 jogos, 0 vitórias, viu? Já tenho dito. Aquele recado de sempre, né? O homem chegou e tá on. Valeu, abraço.